Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, queridos alunos do CTL, aqui é o pastor Renan e eu quero então poder compartilhar com você a respeito da nossa visão de células, essa matéria que você já aprendeu e o nosso intento aqui é poder trazer para você um resumo, falar de maneira resumida aquilo que você já aprendeu, com o intuito de motivar você a continuar estudando e também relembrar tudo aquilo que você já viu aqui no CTL, ok? E essa primeira matéria que nós vamos compartilhar com você é a respeito da visão celular, a visão de célula. E nessa primeira aula eu quero falar para você a respeito do propósito eterno de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 João capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sabe, queridos, a visão de célula é bíblica e ela procede do Senhor. Se a praticarmos da maneira apropriada, da maneira correta, nós veremos os resultados. Então é importante você entender isso. As células não é uma invenção humana, não é uma invenção do pastor Luiz, mas é algo que está na palavra de Deus. Todavia, nem todos os que trabalham com células, eles de fato avançam. Por quê? Porque falta a eles o entendimento daquilo que é o propósito eterno de Deus. Olha só, isso só pode acontecer se nós enxergarmos as células como apenas uma atividade religiosa. Se você entende que a célula é só aquela mera reunião ou só uma atividade religiosa, você não vai compreender qual que é o propósito eterno. Uma vez que você não compreende o propósito, você não sabe o porquê está fazendo. Tudo aquilo que nós edificamos, segundo a vontade de Deus, permanece, cresce e frutifica. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece, e a obra que é feita segundo a vontade de Deus também permanece. Tudo que precisamos fazer é de fato edificar a célula de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que você está aqui, por isso que você está fazendo o CTL, por isso que você está aprendendo da palavra de Deus para edificar segundo a vontade do Senhor. E aquilo que fazemos segundo a vontade do Senhor, isso permanece. Então tudo que permanece é feito segundo a vontade do Senhor. E ao falarmos de propósito eterno, qual é o propósito eterno de Deus? Se nós queremos entender e compreender o propósito eterno de Deus, basta descobrirmos o que existia antes mesmo da criação. O que existia antes de Deus criar a terra, criar o homem? Sabe, alguns imaginam que o evangelismo, que missões, que isso é o propósito eterno de Deus. Mas a verdade é que essas coisas, elas são somente fruto da queda, consequência da queda. É porque o homem caiu que então nós temos que pregar o evangelho. Então, qual será o propósito eterno de Deus? Outros, eles acreditam que o propósito eterno de Deus é a igreja, é transformar a sociedade. Por isso, eles ensinam muitas vezes a respeito do reino. Sabe, falar do reino é importante, estabelecer o reino de Deus é importante. Mas você sabe, o reino de Deus também vai passar. Nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. Ah, será que o propósito de Deus está ligado ao discipulado? Será que é o estudo bíblico? Sabe, tudo isso é muito bom e tem o seu lugar. Então, se nós entendemos propósito eterno, será que nós estamos falando da criação do homem ou mesmo da redenção? Você sabe, a redenção do homem já foi conquistada na cruz. O propósito eterno de Deus, ele existe antes mesmo da criação do homem. Todas essas coisas vão cessar quando o Senhor voltar, mas o propósito eterno vai permanecer para sempre. Então, se nós queremos entender qual é o propósito eterno de Deus, nós precisamos então voltar àquilo que Deus estava fazendo antes mesmo de criar todas as coisas. E o que Deus estava fazendo? A Bíblia diz que Deus vivia em comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, naquele tempo, quando havia somente Deus, o que a Trindade fazia? Eles tinham certamente comunhão, essa atividade que está ligado ao propósito de Deus, sabe? Essa vida da comunidade, essa vida de uns aos outros, sabe? É Deus compartilhando com o Espírito, que compartilha com o Filho, que compartilha com o Pai, esta vida compartilhada. Esse é o propósito de Deus. Deus já vivia assim antes de criar todas as coisas. E é isso que Deus tem para nós hoje. O nosso Deus é um Deus, sabe, de relacionamento. Ele não é necessariamente uma só pessoa, ele não é uma pessoa em si, mas ele subsiste em forma de três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, Deus estava praticando
a comunhão divina. Ele estava vivendo uma célula celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, deixa eu dizer algo para você. A vida eterna é a vida de Deus que vive em nós. A vida eterna não é apenas uma vida longa, né? Uma vida sem fim, mas é viver com a própria vida de Deus. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu a vida eterna. E essa vida significa que hoje você vive a vida de Deus. Ter a vida eterna significa ter a vida de Deus, possuir o mesmo tipo de vida que Deus possui. A vida eterna ela é representada pelo relacionamento dessas três pessoas da Trindade, o que também é chamado da casa de Deus. Sabe, Deus amou tanto eu e você, querido, que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que, uma vez que nós crescemos nele, nós pudéssemos agora viver em plena comunhão com o Senhor, possamos desfrutar dessa vida. E é isso, nós entendemos também no propósito da criação, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem. Primeira coisa que eu quero destacar para você, por que façamos? Por que está no plural? Por que a Bíblia não diz fez Deus o homem? Não, façamos porque o Pai, o Filho e o Espírito, em comum acordo, em plena unidade e propósito, decidiram criar o homem à imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem participasse dessa vida, participasse desse relacionamento. E aí que eu quero dizer para você o quanto é importante essa vida da comunhão, a vida da célula. Então, olha só, Deus, Ele vive nessa vida plural e quer que nós vivamos também dessa maneira. Sabemos que o homem caiu, que o homem tropeçou no pecado, mas a graça de Deus, ao nos alcançar, Ele restaura em nós essa imagem, a imagem de Deus. E agora nós podemos viver nessa plena comunhão, nessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Sabe, por causa da queda do homem, o homem não consegue viver em unidade, em comunidade, e ele vive de maneira individualizada muitas vezes. Só que a vida que Deus tem para nós é uma vida em comunidade. Toda a nossa perspectiva a respeito da célula muda quando nós compreendemos o que estamos fazendo. Então é lá na vida da célula, na comunhão dos irmãos, é na vida de uns aos outros ali na célula que nós estamos vivendo e praticando a vida que o Senhor tem para nós, uma vida de relacionamento. Quando praticamos apenas uma estratégia de grupos pequenos, nós nos cansamos muitas vezes, fadigamos, queremos parar, mas quando entendemos que essa vida da comunidade, que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, Ele faz parte, essa vida de comunhão, de compartilhamento, é onde então nós temos o fluir de Deus e podemos então viver o propósito eterno de Deus. Então, como nós lemos no início, né, 1 João 2,17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, olha só, é interessante porque a Bíblia diz que quando você creu em Jesus, essa é uma verdade espiritual que pode ser mostrada a respeito desse prisma. Então, de maneira individual, eu recebi Cristo no meu coração. Eu fui feito um só com Cristo. Agora, existe um aspecto coletivo. Qual que é o aspecto coletivo? Que em relação ao Senhor, eu sou parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e eu sou uma parte desse corpo. Assim como a minha mão não pode me representar, não pode representar o meu corpo sozinho, então, para que eu possa ter a plenitude do corpo de Cristo e possa desfrutar disso, eu preciso entender que existe essa vida individual e essa vida coletiva. Sabe, no aspecto individual, Cristo está em nós, mas no aspecto corporativo, nós também estamos em Cristo, vivemos em Cristo, amém? Então essa vida de uns aos outros é que Deus tem para nós. O propósito eterno de Deus é que o homem seja a sua habitação eterna, e essa habitação acontece de forma corporativa. Mais uma vez, devemos entender que a verdade de forma individual, sim, eu sou membro individual do corpo de Cristo, mas eu participo de algo coletivo, que é o próprio corpo do Senhor Jesus. Do ponto de vista individual, somos feitos templo do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha só o que a Bíblia nos diz. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Então, individualmente, nós somos essa habitação do Espírito.
mas coletivamente eu faço parte do corpo. Sabe, Pedro também diz em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, a analogia que Pedro está fazendo aqui, a respeito de mim e de você, é que nós somos pedras. Só que nós não somos pedras isoladas, nós somos pedras vivas, nós somos pedras que foram encaixadas. Então, individualmente, cada um de nós é uma pedra. Mas quando nós estamos edificados, então nós temos o corpo de Cristo. Nós temos então a igreja, aleluia. O propósito de Deus é habitar no meio do seu povo. De forma prática, só permanecemos em Cristo quando somos uma pedra que está inserida, que está vinculada, edificada aqui no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Sabe, nós podemos até ser salvos. Se você entregou sua vida para Jesus, você é salvo, mas você pode viver como uma pedra isolada. Sabe, hoje, infelizmente, fala-se muito de um cristianismo que você pode viver sozinho. Isso não é verdade. O cristianismo, a verdadeira expressão de Cristo é o seu corpo. É o seu corpo. Assim como eu disse, a minha mão não pode representar o meu corpo individualmente. Se você quer me conhecer pessoalmente, não é só mostrar para você a minha mão. Você precisa conhecer eu todo, o meu corpo todo. E aí você vai saber quem eu sou. Então, isso acontece de forma prática na célula, onde cada um pode ser encaixado e edificado. Por isso, essa é a visão que nós temos, que ali na célula, cada membro é uma pedra que foi encaixada. É uma pedra que foi colocada na edificação. Somos edificados quando estamos ligados com os nossos irmãos. Se eu estou sozinho, isolado, lá na minha casa, eu sou apenas uma pedra isolada. Mas quando eu me reúno com os meus irmãos ali na célula, quando eu me reúno com os irmãos ali no culto, eu estou sendo edificado e ali estou edificando casa para Deus. E aonde tem casa para Deus, o Senhor se manifesta. Esse vínculo que nos aproxima, a mim e você, os demais irmãos na célula, é o vínculo do amor. É o amor de Deus que nos aproxima. Então, olha só, o alvo final é edificar o corpo, a igreja. A intenção de Deus é formar um corpo que será a completa expressão de Cristo aqui na terra, segundo o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 22. E por todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e todas as coisas. Então a igreja, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, a igreja, ela é o corpo, ela é a expressão, amém? A igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Então não dá para ser igreja sozinho, você não é igreja sozinho se você viver aí esse cristianismo na sua casa ou pela internet que seja. Sabe, como que eu vou ter vínculo com meu irmão se eu não tenho proximidade com ele? Você não pode dizer que faz de fato parte de uma célula se você não está com os irmãos. Com toda reverência nós precisamos dizer isso. Sendo parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos parte da própria divindade. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos deuses. Sabe, não no sentido que há em nós algum tipo de poder inerente a nós mesmos. Nós somos Deus porque nós somos inseridos nele, que é Deus. Nós somos o corpo, nós somos a expressão dele aqui na terra. A função da igreja como corpo é expressar a Cristo. A célula é a expressão mais básica da igreja. É onde 2 ou 3 ali estão reunidos. E ali podemos expressar o corpo de Cristo. Para que cada membro, por isso que é importante, que na célula cada membro funcione. Cada membro esteja ativo, participando efetivamente do corpo. Isso só pode acontecer de maneira prática na vida da igreja através das células, onde cada membro pode exercitar os seus dons, onde cada membro pode participar e pode cooperar. Sabe, isso é a igreja, é o corpo funcionando. Cristo e a igreja são um. Se alguém tocar na igreja, está tocando também em Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele apareceu ali, quando o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco, o Senhor disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo falou, não, mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo esses cristãos, estou perseguindo a igreja. Então, para você ver, quando as pessoas estão perseguindo a igreja, na verdade estão perseguindo a quem? A Cristo.
Então você tem que tomar muito cuidado quando você fala da igreja. Ao falar da igreja, você está falando de si mesmo e você também está falando do noivo, da noiva do Cordeiro. Amém? Como que eu conheço a Cristo? O único membro não pode expressar o todo. Eu só posso conhecer a Cristo, e aí eu estou dizendo nesse sentido da comunidade, como sendo parte do corpo, quando eu vejo todo o corpo reunido. Então nós precisamos ter no mínimo, assim nós podemos ter, então para ter expressão do corpo, precisamos ao menos ter 3 membros reunidos. É o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então essa é a condição mínima. Isso é o quê? Uma célula. Uma célula com 3, 4, 5, 10, 15 pessoas que estão reunidos no nome do Senhor. Isso é importante também. Não é reunido para falar de futebol, não é reunido para fazer qualquer outra coisa, mas é reunidos em nome do Senhor. É por isso que a célula é tão importante, porque ela permite a manifestação do corpo do Senhor de forma visível para nós. Se numa célula temos apenas pessoas funcionando, então, só temos uma pessoa funcionando, então isso não é o corpo ainda. O corpo é cada membro. Cada um de nós recebeu um dom, cada um de nós deve cooperar para a edificação da igreja. Numa célula poderosa, todos os membros funcionam, aleluia. Sabe, você precisa ser um membro que funciona, você precisa ser um membro ativo, você que está aqui no CTL, você está sendo treinado para ser o futuro líder dessa igreja, você precisa ser mais do que todos os outros membros, ali juntamente com o líder da célula, você precisa ser os mais ativos da célula. Sabe, a célula é muito mais do que uma reunião ou um culto semanal nas casas. A célula é o corpo, é a igreja funcionando ali no lar. A vida uns dos outros precisa acontecer no dia a dia. Então eu costumo dizer isso. A célula que se reúne apenas no dia da reunião da célula ainda não entendeu o que era ser uma célula. A célula precisa acontecer muito mais do que no dia da reunião. Ela precisa funcionar, sabe, nos demais dias da semana. Precisa ter esse vínculos de amor entre os membros dessa célula. Amém, queridos? Então, sabe, olha só o quanto isso é importante. Você precisa compreender a edificação. Quando eu compreendo a maneira da qual Deus edifica, eu entendendo agora o propósito eterno de Deus, eu entendendo que ali por meio das células eu consigo chegar nesse propósito que o Senhor tem, no propósito eterno de Deus, eu preciso agora entender como que eu edifico, como que eu estou fazendo. Eu disse para você que o apóstolo Pedro, ele faz uma correlação comigo e com você como pedras vivas. Mas olha só, para você compreender a edificação, primeira coisa que você precisa entender, pedras isoladas não tem muita utilidade para o propósito eterno de Deus. Alguém que não está vinculado é só uma pedra, mas está, às vezes, aí lançada no mundo, né? Está perdida no mundo. Ela não pode ser igreja. Alguns líderes imaginam que a casa de Deus é um tipo de amontoado de pedras. Então o foco deles é só buscar gente e colocar pessoas na vida da igreja, mas não é assim. Você vai entender agora como que nós edificamos e através dos 5 ministérios que eu quero compartilhar com você. Então olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Guarda essa palavrinha, aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, deixa eu dizer para você, olha que coisa poderosa que o apóstolo Paulo nos disse aqui. Aqui nós temos os 5 ministérios e através desses 5 ministérios é que nós temos a edificação da igreja. Cada um de nós está inserido nesses 5 ministérios. O serviço dos santos é a edificação do corpo. Esse é o nosso propósito. Estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Estamos aqui para edificar a igreja. Esse é o nosso trabalho. Esse é o meu trabalho. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Como eu disse, isso aqui é só um resumo do que você já aprendeu. Eu estou mostrando para você a importância de continuar estudando a palavra, a importância de retomar as aulas. A partir do dia 15 de abril agora nós vamos retornar às nossas aulas e é muito importante que você continue. Por quê? Porque eu estou aqui edificando igreja. Eu estou trabalhando para que o corpo de Cristo seja edificado. Qualquer propósito diferente
deste está fora do propósito eterno de Deus. Todos os santos devem ser treinados para fazer a obra da construção. Então, a partir do momento que alguém chegou na vida da igreja, um novo convertido, ele precisa ser treinado para edificar a igreja. E aí, através dos 5 ministérios, eu vou citar para você. Primeira coisa, imagine que eu vou edificar uma casa. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a planta. Eu tenho que ver como que ela vai ser edificada. E esse é o papel do apóstolo. O primeiro elemento é o projeto, a planta. A planta é a visão do edifício. Todos os trabalhadores envolvidos na obra de edificação precisam saber ler a planta. E o apóstolo é aquele que recebeu a visão da parte de Deus, que ele está edificando segundo o que Deus mandou que ele edifique. Então nós estamos aqui para ver essa edificação e edificarmos segundo a direção que Deus nos deu. Por que nós somos uma igreja em célula? Por que a célula multiplica com 15? Por que nós temos um líder? Tudo isso é algo que Deus nos deu para fazer. Então nós temos que seguir essa direção que Deus nos deu. Sabe, não é apenas o líder, mas todos os membros devem entender a visão. Então olha só, esse é o primeiro ponto. O apóstolo é aquele que tem a noção da edificação. E todos nós como membros também precisamos saber por que estamos edificando. Por que fazemos dessa maneira? Segunda parte, na edificação dessa casa, é trazer ali as pedras. E aí nós falamos do trabalho do evangelista. O evangelista, ele não só evangeliza, mas ele ensina os membros a evangelizarem. É, de fato, uma obrigação, eu vou colocar isso mesmo, essa palavra, uma obrigação de todo crente que nasceu de novo, pregar o evangelho a outros. Sabe, porque à medida que eu prego o evangelho, que eu vou trazer essas pedras, que eu vou trazer novas vidas aqui para a vida da igreja. Quando eu levo alguém no encontro, quando eu convido alguém para a minha célula. Então, isso é extremamente importante, o evangelismo, pregar o evangelho. Quando nos tornamos casa de Deus, quando a casa é edificada, nós percebemos a presença de Deus. Então nós precisamos pregar o evangelho para que mais pessoas sejam atraídas. Então uma vez que agora nós temos as pedras, nós temos agora que trabalhar essas pedras para edificar. Sabe, imagina que você achou uma pedra no meio do caminho e você não consegue vincular ela, colocar ela numa parede. Você precisa cortar essa pedra, você precisa tirar os excessos. E esse para nós é um trabalho de edificação que está relacionado ao mestre, ao ensino. Então você está sendo aqui burilado pela palavra de Deus. Você está sendo trabalhado. Então é só você às vezes pensar na sua conversão. Você era uma pedra rolante, você estava no mundo. Alguém pregou o evangelho para você. Você ouviu o evangelho, você entregou a vida para Jesus. E agora você está sendo trabalhado para ser edificado, para ser colocado na edificação. Então olha só, nesta obra precisamos quebrar algumas pedras, trabalhar outras, tirar os excessos, as arestas. Esse é o ministério de ensino, por meio do ensino da palavra que nós somos tratados, ensinados pelo Senhor. Precisamos ensinar a discipular uns aos outros, pois na casa de Deus tudo é feito através da reciprocidade. Então, presta atenção, é muito importante que à medida que você aprenda, você também ensine a outros. Amém? Quarto, as pedras devem ser encaixadas. Então, precisamos agora do quarto ministério, que é colocar a pedra no seu devido lugar, colocá-la e vinculá-las ali aos demais membros. E esse é o ministério pastoral. Então, o papel do pastor é encaixar essas pedras, é encaixar as pessoas para que elas se sintam bem vinculadas. Quando eu falo pastor, não estou dizendo necessariamente alguém que recebeu um chamado pastoral. Sabe, eu recebi um chamado para ser pastor, mas ser pastor é ser alguém que cuida das pessoas. Você que será um líder de célula, ou você que já lidera uma célula, você é alguém que está pastoreando, você está cuidando das pessoas. É o seu papel encaixá-las para que elas possam viver essa vida da comunidade. E aí, nós temos agora o quinto aspecto, que está ligado ao quinto ministério, que é o controle de qualidade. O que é isso? O ministério profético é o último elemento necessário para a construção da casa de Deus. Ele é o responsável pelo controle de qualidade. A obra de edificação é feita por todo crente, mas os crentes são treinados para esses 5 ministérios. Você é treinado para isso, sabe? Para ser apóstolo,
para aquele que tem a visão, você é treinado para ser profeta, para edificar as pessoas, para consolar, para exortar, você é treinado para evangelizar, que é para coletar essas pedras, você é treinado também para pastorear, para encaixar essas pedras no devido lugar, e você é treinado também para ser um mestre, para ensinar. Esses ministérios podem ser vistos como pessoas ou como disciplinas que devem ser ministradas a todos os crentes para que a obra do ministério possa acontecer. Então, peraí, deixa eu dizer para você, como você pode cooperar na edificação da igreja? É isso que eu quero que você entenda agora. Primeiro, não tem como edificar a igreja se nós não nos reunimos. Isso é o básico, precisamos nos reunir. Não adianta falarmos de edificação se somos individualistas, isolados. A reunião é extremamente importante para a edificação do corpo. E aí, você sabe, nós somos uma igreja de duas asas. Uma das nossas asas é a reunião da célula e a outra asa é a reunião ali do nosso culto. É importante que você participe. É importante que você esteja reunido. Outra coisa, para que o edifício cresça, para que a igreja cresça, você precisa crescer. Crescer no Senhor, crescer em revelação. Então, uma etapa você fez o cursão, agora você já está em outra etapa, você está fazendo CTL, você está sendo treinado, agora ainda mais profundidade na palavra de Deus. Para quê? Para que você cresça. À medida que você cresce, a igreja também cresce. Amém? Terceiro ponto que você pode cooperar na edificação da igreja. Precisamos funcionar como ministros. Todos nós somos ministros. Você foi chamado para ser um ministro, um sacerdote. Sabe, se somos ministros, precisamos ministrar ao corpo, e somos membros, e como membros precisamos funcionar. Sabe, você precisa entender que você é parte ativa na edificação. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Ah, mas eu sou tímido. Não se preocupe, continue se expondo à palavra de Deus. O importante é que você se disponha. O importante é que você decida se envolver, que você não fique simplesmente aí parado ou como um mero consumidor espiritual, mas que você seja um ministro, você seja um sacerdote. Todos nós precisamos falar e compartilhar. Então é na vida da célula que eu falo, eu compartilho, eu ouço de outros irmãos me abençoam. Por isso que a célula é tão importante. Não edificamos apenas grupos pequenos, mas estamos edificando uma igreja em células. A reunião de celebração não tem como falar, não tem como você parar lá no meio do culto, levantar a mão, eu quero fazer uma pergunta, eu quero falar algo. Não, você faz isso onde? Lá na célula. E com o seu compartilhar, os demais irmãos são edificados. Amém, queridos? Vamos entender um pouco mais a respeito da obra do ministro. Eu disse que você é o ministro, agora eu quero que você entenda um pouco mais sobre o que é o ministro. O ministro, então, e o seu serviço. Cada crente é um ministro. E o seu serviço consiste em edificar o corpo de Cristo. Todos nós, presta muita atenção nisso, porque essa é uma verdade. Todos nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou colocados na forma, a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito. Primogênito é o primeiro, né? E entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus, ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Nós somos aqueles que viemos depois, seguindo o mesmo padrão e modelo. Sabe, houve um tempo que o Senhor Jesus era o unigênito, mas agora ele é o primogênito. Por quê? Porque ele é o primeiro. Ele é o nosso modelo. Amém, queridos? Então, olha só, muitos filhos semelhantes a Jesus formam a igreja. A igreja, portanto, é o centro do coração de Deus. Sendo ela composta por filhos, ela somente pode ser edificada pelo gerar. E aqui esse é o nosso desafio. Você não foi chamado para fazer coisas, você foi chamado para gerar filhos semelhantes a Jesus. Esse é o seu principal trabalho como ministro, gerar filhos. Olha só, a Bíblia diz que porque somos filhos, fomos feitos reis e sacerdotes. Sabe o que o rei faz? O rei, ele lidera. O rei, ele comanda, ele dá uma palavra de ordem. E o sacerdote? O sacerdote é aquele que ergue as mãos e intercede.
A palavra sacerdote também significa ministro. Então, cada crente é um rei, porque tem autoridade vinda do Pai, e ele também é um sacerdote, ou seja, ele é um ministro, ele foi chamado para ministrar diante do Senhor. E qual que é o trabalho do ministro? É a obra do ministério. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 11. Olha só, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, que significa treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, que é ministério. Então, ministério é serviço. Você foi chamado para edificar. Você foi chamado para cooperar na edificação. Então, olha só, aqui nós temos as 5 etapas na formação de um ministro, onde todos nós devemos participar. Primeiro, ganhar. Onde você está aí? Fala assim comigo, ganhar. Então, presta atenção. Ganhar é função do evangelista. É quando eu prego o evangelho. Consolidar, fala aí, consolidar, é a função do pastor. Treinar é a função do mestre. Edificar é a função do profeta. E o enviar é o trabalho do apóstolo. Então, o ministro ele está envolvido nessas 5 coisas. Ganhar, consolidar, treinar, edificar e enviar. Amém? Esse é o meu trabalho. Ganhar pessoas para Jesus, consolidar essas pessoas, treinar essas pessoas por meio do discipulado, do ensino da palavra, edificar eles ali na vida da igreja e daqui a pouco enviá-los a fazer a mesma coisa que eu faço. Então, se você é um líder de célula, o seu papel é enviar outros para que eles sejam líderes de célula também. Amém? Glória a Deus. A visão do gerar e a visão do fazer. Desde a eternidade, estava no coração de Deus que ele tivesse ali muitos filhos semelhantes a Jesus. Então guarda no seu coração. O desejo de Deus é ter filhos, filhos semelhantes a Jesus. As igrejas em célula, por outro lado, têm outro objetivo. Seu alvo básico não é fazer ou realizar programas, mas gerar filhos. Então, quando nós falamos de modelo de igreja, existe um modelo de igreja que é igreja de programa, que eles querem fazer muitas coisas, estão envolvidos em muitos programas. Agora, a igreja em célula, ela tem uma visão de gerar filhos, gerar discípulos. E esse é o ponto central da visão de célula. É a base que sustenta a nossa visão, que é o gerar filhos. Desta forma, a simples distinção entre igrejas em célula e igrejas de programa não é suficiente para alcançar o centro do propósito de Deus. Há um princípio básico que sustenta uma igreja de programa e uma igreja em célula. O princípio básico de uma igreja de programa é o quê? Fazer coisas. Lotar a agenda para fazer eventos. Não se preocupa com o propósito. Ele só quer fazer o evento por fazer, entreter os irmãos, colocar os irmãos para fazer alguma coisa. Por outro lado, numa igreja em célula, toda a atenção é voltada para a edificação e multiplicação. Porque é através da multiplicação que nós vamos expandir o reino de Deus. Através da multiplicação, novos filhos serão gerados para o Senhor. Então você precisa ter isso no seu coração, gerar filhos para o Senhor. Esse é o nosso propósito. Então é interessante porque a Bíblia fala que Deus, ou melhor, os 3 começos de Deus, né? Deus começou com Adão e nós sabemos que Adão caiu, ou seja, Adão não cumpriu necessariamente o propósito de Deus. Deus então criou ali Noé, começou de novo com Noé, depois do dilúvio, mas nós sabemos que Babel é o fruto daquilo que Noé começou. Noé começou uma nova raça, um novo tipo de gente. Só que, infelizmente, eles estavam preocupados em fazer coisas. E aí o homem, então, se você pegar ali Gênesis capítulo 11, você vai ver que os homens, então, se reuniram e construíram uma torre, porque eles queriam chegar até Deus. Mas é interessante que depois Deus começa novamente através de Abraão. Abraão nos fala de uma impossibilidade. Deus diz para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. Só que Abraão já era velho, sua esposa velha. Como? Como que eles poderiam ser pai de uma grande multidão, sendo que nem filho eles tinham? Percebe isso? Então, aqui é uma grande diferença entre fazer coisas e o gerar para o Senhor. Nós somos chamados para gerar. Só haverá mudança no mundo se gerarmos filhos para Deus.
Não ache que esse mundo vai melhorar. Não, esse mundo só vai melhorar se nós tivermos aí mais filhos de Deus. A igreja deveria orar, chorar, assim como Raquel. Sabe, lá em Gênesis 30, no verso 1, a Bíblia diz que Raquel chorou, né? Senhor, dai-me filhos, senão morrerei. Então esse tem que ser o nosso coração. Devemos gerar filhos para Deus. Não somente gerar novos convertidos. Nosso papel é gerar discípulos. Gerar discípulos, assim como você tem demonstrado um coração de discípulo. Devemos nos concentrar em gerar filhos, cuidar deles, fazer com que eles se tornem discípulos, reproduzindo neles a identidade de filho de Deus. Então, aí eu quero expandir o seu entendimento. Não é só levar a pessoa para o encontro. Muitas vezes nós trabalhamos em função de levar pessoas para o encontro, mas levar a pessoa para o encontro é o primeiro passo. Nós queremos formar discípulos. Queremos formar discípulos semelhantes ao Senhor Jesus. Você consegue se lembrar de algo que Jesus tenha feito? A Bíblia não diz que ele construiu alguma coisa, não organizou nada, nem mesmo o evangelho ele escreveu. A única coisa que ele fez, e ele fez com excelência, foi o quê? Gerar filhos. Foi isso que ele fez. E aí, eu quero, para encerrar essa aula, eu quero dizer para você a respeito da revolução dos de um talento. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 25, a parábola dos servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. O que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento. O que recebeu 5 multiplicou e foi recompensado. O que recebeu 2 também multiplicou e foi recompensado, mas teve um que enterrou o talento. Eu quero dizer para você, não seja esse servo que enterrou o talento. Todos nós recebemos um talento. Talento nos fala de capacidade, nos fala de graça, nos fala de unção. Você recebeu unção da parte de Deus para gerar filhos, mas muitas vezes você tem enterrado o seu talento. Infelizmente, a maior parte da igreja são esses irmãos de um talento. Então, para nós, essa é a grande revolução. É a revolução dos de um talento, daqueles que, mesmo talvez em face das suas debilidades, ele mesmo se levanta e se dispõe, eu vou gerar filhos para Deus. Eu vou cooperar com a edificação do reino de Deus. Eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus. Sabe, não enterre o seu talento, seja por qual for a dificuldade ou desculpa que você pode ter. Ah, estou cansado. Ah, não sei o quê, não quero saber disso. Ah, tem muita cobrança. Ah, não, esquece. Para com essas desculpas. O crescimento vitorioso da igreja depende dos que receberam, daqueles que receberam um talento. Por quê? Porque são a maioria. Aqueles que são 5 talentos são irmãos já mais motivados, mais cheios de revelação, que eles mesmos se dispõem. Você não precisa ficar pegando no pé, você não precisa necessariamente ficar empurrando esses irmãos, porque eles vão por si mesmos, eles já entenderam. Agora os irmãos de um talento, assim como eu, talvez como você, nós precisamos nos posicionar, Senhor, se é isso que o Senhor quer fazer, faz através de mim. É isso que nós precisamos, de ter uma célula de irmãos que estão multiplicando os seus talentos. Pastor, como que eu multiplico o meu talento? Usando os talentos. O que é o talento? Volto a dizer, é uma capacidade, é um dom, é a graça que você recebeu. Amém? A vida da igreja é arruinada quando os de um talento enterram o seu talento. Mas a verdadeira revolução acontece quando os de um talento decidem desenterrar o seu talento. Aí nós temos uma grande revolução. Amém, queridos? Quero dizer isso para você, desenterre o talento, seja aquilo que o Senhor tem para você. E eu quero encerrar falando só a respeito disso, que o cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é um relacionamento vivo com o Senhor. Diferentemente de todas as outras religiões, do judaísmo, do espiritismo. Você sabe o que caracteriza as religiões? Por exemplo, todas as religiões, eles têm um templismo, que é a adoração ao templo, eles acreditam que Deus habita em um templo. As leis, que são ordenanças, são as regras de conduta. O clericalismo, que é uma parte daqueles membros ali, que eles possuem um cargo especial da parte de Deus. As religiões também têm ali seus rituais, as suas práticas. E tem também obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas é aquela tentativa de fazer coisas para tentar conquistar o amor de Deus. Isso a Bíblia chama de obras mortas. Então, isso é a religião.
Toda religião se baseia nisso. Avalia para você ver. O judaísmo é assim, o espiritismo é assim, sabe? Tudo isso é um sistema, mas o cristianismo não. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. E você foi chamado para vivenciar isso, esse relacionamento vivo com o Senhor, ali nessa vida da igreja, edificando a igreja, a vida uns dos outros ali na célula. Amém, meu irmão? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Lembrando, dia 15/4, nós retornamos às nossas aulas e uma novidade também para você. Nos dias 25, 26 e 27 de abril, nós temos o reencontro do Cursão e do CTL, que vai ser poderoso. Você não pode ficar de fora, amém? Nós vamos abrir as inscrições, na verdade já estão liberadas. Você pode procurar aí a secretaria do seu prédio e fazer a sua inscrição para o reencontro, porque será tremendo em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.